Beleza, rapaziada, deixa eu dizer agora, nós vamos fazer a conjugação então das nossas folhas móveis, nossas folhas fixas dentro do nosso quadro. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar nossas folhas móveis e vamos colocar nelas o nosso guia deslizante, tá? É um guia deslizante nela, vou até ir mais próximo aqui, para vocês verem eu estou colocando o guia deslizante. Então, aqui não precisa deixar ele regulado agora, só coloca, só dá uma, aperta ele um pouquinho, para ele não descer, mas não precisa apertar muito não. E nós vamos regular ele lá dentro da folha mesmo, tá? Então coloca lá, vamos colocá-lo aqui também. Apertar ele para não acontecer isso dele ficar descendo. Vou usar outro. Só para ele ficar mais ou menos aqui, porque depois que ele estiver conjugado a gente não consegue mais colocar, né? Vou colocar aqui antes, tá? E aí aqui eu viro, também coloco do outro lado. E vou fazer isso nas duas folhas, tá? Nas duas folhas móveis. Opa! Beleza? Aqui. Desse lado também. Deixa eu descer um pouquinho. E aqui eu fiz uma, tá? Pra vocês verem. A outra eu vou fazer aqui do ladinho mesmo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa na outra folha nova, tá? Vou pegar aqui 4 guias. E vou fazer a mesma coisa nessa outra folha nova. Puxa um pouquinho para cima. Trava. Aqui é o acabamento, né? Ele também não deixa ficar aquela folga quando o vento começa a dar um vento na janela, não fica batendo alumínio com alumínio. Então ele tira toda a folga, dá o ajuste que a gente precisa e dá o acabamento também que a gente precisa. Já vou colocar também nas fixas, tá? A fixa também vai só de um lado. Então coloquei também nessa aqui. Coloquei nas duas móveis. E agora eu vou colocar também nas fixas. Só que na fixa é o seguinte, só vai no SU 041, que é onde a bico com a escovia. No SU 039 não vai, porque ele vai fixar do lado certinho e ele vai ser conjugado e parafusado. Então esse lado aqui vai ficar à mostra, então esse lado precisa ter aqui para não ficar aparecendo a usinagem. Então eu venho aqui e também vou colocar somente no SU 039, no SU 041, que é a moda amigo com a escovinha. As duas folhas fixas também, tá? Coloquei em uma e na outra já coloquei, tá? Na outra aqui já tá. Então, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa folha, vamos pegar o nosso quadro. Nosso quadro aqui. E aí eu fico pro lado de dentro, a aba maior aqui, o SU 002, a aba maior, sempre pro lado de dentro, tá? Então aqui eu vou pegar a minha folha, eu SU 039, que é o meu montante, e eu sei que ele vai vir de lá para cá, fechando aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou engatá-la aqui, ó, no trilho de trás. Em cima, puxo, deixa ele. Eu vou fazer esse movimento, no trilho de dentro. E aí depois eu vou pegar a minha outra folha, e eu vou fazer a mesma coisa. O trilho de dentro vai fazer isso aqui. E as duas vão fechar no meio. Certo? Então, agora que eu já coloquei as minhas duas folhas, vou colocar os meus quadros fixos, então. Então, meu quadro fixo também não tem segredo. Escovinha para o meu lado, baguete para dentro,
Coloco ele em cima, depois embaixo. Como ele não tem rodando, olha como ele fica. Porque ele não tem rodando. Então eu levo ele todo para lá e de alguma forma eu já vou baixar esse guia aqui dele para ele ficar engatado aqui dentro, tá? Eu já vou fazer assim. Vou tentar fazer o movimento aqui, mais ou menos. E aqui eu vou pegar minha chavinha e o outro eu já vou baixar antes, né? Vou fazer assim já. Vou baixar ele ali, ó. E o outro eu mostro mais de perto para vocês, tá? Aqui eu já vou colocar ele aqui. E aí beleza, ele já não trava lá. E o outro aqui eu vou fazer mais de perto para vocês. Então o que eu fiz ali foi o seguinte. Essa aqui vai ser a parte de dentro. Essa aqui vai ser a parte de baixo. Então aqui na parte de baixo dele, o que eu vou fazer? Por ele não ter rodando, ele vai passar direto. Então eu já vou pegar ele aqui na parte de baixo dele. Eu já vou fazer isso daqui. Zerar. E aqui, ó, zerei ele. Em cima eu não vou fazer isso por quê? Porque em cima eu vou engatar em cima e descer para baixo. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó. Vai engatar em cima, de fora, descer para baixo. Então o que eu não deixo ele cair? Só que olha como é que ele fica. Para que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, de alguma forma, deixar ele na mesma altura aqui. Então a gente vai engatar ele certinho lá em cima. E vamos deixá-lo nessa mesma altura aqui. Então aí você pode pegar uma chavinha, uma organinha, ou até mesmo um guia, medir um calcinho. Ó. Esse guia aqui deu certinho, deu a medida. Então eu venho aqui, ó, coloco esse guia ali, ó, já deu a medida. Para que eu vou fazer isso? Porque eu vou fixá-lo. Então, para fixá-lo aqui, eu vou precisar fixá-lo aqui. E se você olhar por aqui, ó, nessa direção aqui que eu estou mostrando, aonde é que eu vou fixar ele? Não tem aparentemente lugar de fixar ele. Então, é a direção desse parafuso aqui. Você pode traçar uma linha imaginária, ou você pode pegar uma caneta ou uma canetinha. Eu vou até ali pegar uma canetinha, só um momentinho. Vou pegar uma caneta aqui, que talvez fique melhor para fazer essa marcação. Então aqui eu tenho o lado de dentro e o lado de fora. Então eu vou vir aqui, ó, lado de fora, e eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Basicamente de parafuso a parafuso. Então eu sei que se eu furar aqui no meio, eu vou pegar no centro do quadro fixo. Beleza? Então na nossa próxima aula nós vamos fixar o quadro.